meu nome é Ana Flávia, sou estudante de doutorado na Universidade Federal de Viçosa e eu irei apresentar o trabalho titulado de Aplicação da tecnologia de ultrassom para potencializar a hidrólise enzimática. O ultrassom é uma tecnologia emergente e sua aplicação na indústria de alimentos tem evoluído muito ao longo dos anos. Uma das aplicações emergentes do ultrassom é a modificação do desempenho enzimático, que pode causar uma ativação dependendo das condições de processo, como temperatura, pH, potência e também da estrutura da enzima. Assim, o trabalho discute o efeito positivo induzido pelo ultrassom para potencializar as reações enzimáticas, incluindo a modificação ultrassônica das enzimas, substratos, bem como a reação assistida por ultrassom. As enzimas são biomoléculas que atuam como catalisadores de reações bioquímicas e desempenham um importante papel em diversos processos industriais. Elas aumentam a taxa de reações químicas, reduzindo a energia de ativação necessária para converter o substrato em produto, sem alterar o equilíbrio da reação e sem serem consumidas. Na reação de catálise, a enzima se liga ao substrato por meio de um sítio ativo, que é a porção da molécula que interage com o substrato e irá converter em produto, e após a formação do produto, a enzima permanece inalterada e pode reagir novamente. Comparada com os procedimentos convencionais e baseados em hidrólise química, o uso de enzimas oferece algumas vantagens, como a maior especificidade ao substrato, alta taxa de reação em condições ótimas de temperatura e pH, baixa toxicidade e pode ser modificadas por vários processos. No entanto, pensando em uma aplicação a nível industrial, ela apresenta algumas desvantagens, como a baixa estabilidade em condições de processo, baixa taxa de conversão, longo tempo de reação e um alto consumo de energia. Assim, o ultrassom, que é uma tecnologia emergente, surge como uma alternativa para melhorar o desempenho de enzimas. Ele se baseia na propagação de ondas sonoras com frequências maiores que o limite humano auditivo. Apresenta algumas vantagens, como baixo custo, condições operacionais simples, facilidade de controle e é ecologicamente amigável. O ultrassom tem sido aplicado em conjunto com a hidrólise enzimática para otimizar o processo de hidrólise a partir de 3 formas: atuando no substrato, atuando na enzima e atuando na reação assistida, como podemos ver aqui a figura ao lado. Durante a ultrassonicação, ondas sonoras se propagam pelo meio, causando um deslocamento longitudinal das partículas. Isso irá resultar em uma série de ciclos alternados de rarefação e compressão no meio. Esses ciclos podem gerar um fenômeno conhecido como cavitação, que envolve a formação, o crescimento e o colapso das bolhas. As bolhas de cavitação crescem durante os ciclos de rarefação e diminuem durante as fases de compressão. Quando essas bolhas explodem, grande quantidade de energia em uma pequena área resulta em uma alta temperatura e uma alta pressão, o que irá gerar efeitos físicos como a turbulência e a alta força de cisalhamento. Além dos efeitos físicos, temos também os efeitos químicos, que é a formação de radicais reativos como resultado da alta temperatura localizada pelo efeito da cavitação. O OS é um método físico que, por meio do fenômeno de cavitação, ele fornece radicais, pelos efeitos químicos, e também as forças mecânicas, que são capazes de causar modificações nas estruturas das enzimas, permitindo assim a exposição de novos sítios ativos, promovendo uma maior interação entre a enzima e o substrato. Diversos estudos têm focado mais no efeito inativador do ultrassom sobre as enzimas, especialmente aquelas enzimas que são indesejáveis no processamento de alimentos.
No entanto, nos últimos anos é crescente as pesquisas que envolvem aí o aumento da atividade catalítica das enzimas pelo uso de ultrassom, bem como a sua estabilidade. Dessa forma, alguns pesquisadores eles observaram que o tratamento ultrassônico em condições mais específicas, aí em baixa intensidade e curta duração, pode proporcionar uma melhoria da atividade enzimática, uma vez que esse efeito irá causar ligeiras modificações em sua estrutura e assim favorecer o aumento da atividade enzimática. Já quando se tem uma exposição prolongada com uma grande quantidade de energia, pode resultar aí em perda progressiva da estrutura da enzima, levando a uma desnaturação com perda parcial ou total de sua atividade. Aqui eu trouxe um estudo em que os autores eles avaliaram a atividade de uma amilase comercial sobre irradiação por ultrassom e eles observaram que o processamento com ultrassom em diferentes condições de pH e temperatura foi responsável por aumentar a atividade da enzima de cerca de 3 vezes maiores para a temperatura de até 40 graus Celsius. O uso do ultrassom como pré-tratamento do substrato pode aí levar aí, com o efeito da cavitação, forças de cisalhamentos intensas, levando ao rompimento da camada protetora do substrato, tornando-o mais vulnerável ao ataque das enzimas. Além disso, pode reduzir as dimensões das partículas, gerando estruturas com menor tamanho e menor distribuição, bem como desfazer agregados e desdobrar as estruturas do substrato para alterar a conformação para uma combinação mais fácil com a enzima. Nesse estudo, os autores eles investigaram o efeito do ultrassom de baixa frequência na hidrólise enzimática da proteína de milho. Os resultados mostraram que o pré-tratamento do ultrassom na proteína de milho levou aí um aumento de 5,42% no grau de hidrólise. Já durante as reações assistidas por ultrassom, os efeitos físicos, químicos e mecânicos reduzem a barreira de difusão entre a enzima e o substrato, aumentando a transferência de massa durante o processo por aumentar a frequência de contato entre o substrato e a enzima, acelerando assim as reações assistidas. Nesse estudo, os autores avaliaram o efeito do ultrassom no desempenho da lipase na hidrólise de creme de leite de cabra. A hidrólise da gordura assistida por ultrassom apresentou maior taxa de hidrólise quando comparada com o processamento convencional, com um aumento de 12% a 55 graus Celsius, 23% a 40 graus Celsius e 28% a 25 graus Celsius. Conclui-se que o ultrassom tem mostrado resultados promissores no processo de reação enzimática em diferentes etapas para aumentar a taxa de reação e o rendimento do produto. Quando enzimas e substratos são pré-tratados com ultrassom, os efeitos físicos, químicos e mecânicos promovem uma modificação estrutural. Nas reações assistidas, a enzima exibe um efeito cinético para reduzir a barreira de difusão entre enzima e substrato. Assim, a gente vê que o ultrassom tem um efeito positivo nas reações enzimáticas, contribuindo aí para o aumento das taxas de reação. Essas foram as referências que eu utilizei e obrigada.